Olá, estamos agora na última parte da aula, onde eu vou falar de três conceitos importantes para encerrar esse pequeno pedaço sobre noções de eletricidade, ok? Ohm foi um cientista do século XIX que começou a perceber que a corrente elétrica ela não andava livremente pelo material condutor, por exemplo, ou por um circuito elétrico, né? Essa corrente elétrica ela pode enfrentar algumas resistências, né? A sua passagem, a passagem dos elétrons, tá? E ele chamou isso de resistência elétrica, criou duas leis que ajudam a gente a calcular essa resistência, né? Uma delas está aqui embaixo, que é a tensão é igual a resistência vezes a corrente que passa por aquele trecho, tá? Essa resistência elétrica varia de acordo com o material, vai ter material que é mais resistente do que outro, varia de acordo com o comprimento, né? Se o material é maior, demora mais para o elétron sair de um ponto e chegar a outro, e por aí vai, tá? O importante é saber que o elétron, quando ele vai caminhar gerando corrente, na corrente elétrica, lá, né? Caminhar de um ponto até outro, ele pode enfrentar alguns obstáculos, né? E esses obstáculos a gente vai chamar de resistência elétrica, né? Quanto maior a resistência elétrica, tá? Menos corrente tende a passar lá, ok? E a gente consegue perceber isso, né? Se eu isolar o I, que é a corrente, passar o R para o outro lado, vocês vão ver que o R é inversamente proporcional à corrente, ou seja, quanto maior o R, menor a corrente, tá bom? Bom, adiante. Um outro conceito também muito importante em eletricidade é potência elétrica. Então, às vezes nós vamos comprar uma lâmpada, por exemplo, e falar assim, olha, aquela lâmpada tem 20 watts, né, de potência. O que é que isso quer dizer, tá? A potência ela vai mostrar quanta energia eu preciso para aquilo funcionar durante um segundo, por exemplo, tá? Então, quando eu falo assim que a lâmpada tem 20 watts, é porque ela precisa de 20 joules a cada segundo para funcionar. Se você não fornecer isso, ela não vai ter o funcionamento ideal, por exemplo, tá bom? Para calcular a potência, a gente multiplica a tensão pela corrente, né? E para calcular a energia consumida por um elemento qualquer, basta pegar a potência do elemento e multiplicar pelo tempo de uso, tá bom? Os relógios de nossas casas já fazem isso, né? Conforme a eletricidade vai sendo usada e consumida, ele vai lá calculando de fato quanto a gente consumiu da rede, ok? Adiante. E para encerrar nosso último assunto, que vai ajudar vocês a entender alguns fenômenos biológicos, é o capacitor ou capacitância, né? Então, assim, sempre que eu tiver duas placas paralelas, né? Então, imagina que eu tenho dois materiais condutores quaisquer, tá? E no meio eu ponho um isolante, que pode ser o ar, inclusive. Ali você consegue fazer um processo chamado de um processo pelo qual você consegue armazenar eletricidade para depois soltar, tá? Então, o capacitor ele é um componentezinho pequeno que ele armazena eletricidade por um tempo e depois ele joga de volta num circuito elétrico, por exemplo, né? Como eu falei, além de um capacitor, existem algumas outras situações, inclusive no corpo humano, onde você vai ter capacitância. E se tem capacitância, existe um comportamento parecido com o capacitor, ou seja, o comportamento de armazenar a carga e depois soltar a carga, tá? Então aqui eu passei algumas noções, né? Basicamente falei o que é corrente, falei um pouco sobre carga elétrica, vimos um pouco sobre o que é resistência, potência e capacitância. E eu espero que isso ajude vocês a entender os fenômenos elétricos no corpo humano, ok? E outros lugares também. Então é isso, gente. Até mais.